concretar um pilar por partes. Essa metodologia eu já falei para vocês aqui no canal. Eu vejo que muitas pessoas ainda têm dúvida em relação a você fazer uma parte da alvenaria, concretar o pilar e continuar a alvenaria para depois terminar a concretagem do pilar. O maior questionamento está em relação a essa junta que vai fazer entre o concreto lançado primeiro e o que vai vir depois. Porém, no vídeo de hoje, quero explicar para vocês que esse conceito dessa junta não traz problemas. E, é claro, eu vou explicar em detalhes o porquê disso, tá bom? Existem situações que a concretagem do pilar tem que acontecer de uma vez só. Porém, a gente cai na questão da norma, que permite o lançamento do concreto só até 2 metros de altura. Aí a gente entra em situações que tem que ser resolvida na obra, beleza? Então, se já ficou aquela dúvida e você gostou do tema, peço que vai deixando aquele joinha, deixe um comentário e me diga como vocês preferem fazer. Concretar pilar e continuar a alvenaria ou fazer de uma vez a alvenaria ou o pilar? Bora lá! É muito comum em construções menores a gente começar, depois que a gente sai da fundação, tem um baldrame pronto, os arranques do pilar pronto, beleza? A gente começa a levantar a alvenaria até meia altura, para que além dela servir como forma e base para o pilar, a gente tem uma ancoragem da alvenaria com o pilar. A gente pode fazer a alvenaria de uma única vez e depois vir com o pilar total? Pode, porém isso gera um problema muito grave, principalmente em regiões onde a gente tem muita incidência de ventos ou tempestades. Porque a alvenaria sem um pilar, sem um travamento correto, ela é muito suscetível a tombar. E tomba, pessoal, e cai, porque se ela não tem amarração, ela cai. Então, para evitar isso e favorecer a execução, a gente posiciona a armadura do pilar inteira, faz meia alvenaria e concreta até essa altura. Depois continua a alvenaria e termina a concretagem do pilar. Um detalhe muito importante que a gente precisa levar em consideração é que todo o pilar, principalmente em construções menores, o concreto ele tem uma resistência absurda à compressão. A gente está falando de 250 kg por centímetros quadrados. Se a gente multiplicar 250, que é um concreto de 25 MPa, vezes uma área de 360 centímetros quadrados, que é o mínimo que a norma permite, e geralmente é utilizado, que é o 14 por 30, a gente vai ter um valor muito alto, como vocês podem estar vendo na tela. E isso é muito alto. A parte metálica, a ferragem, não indico seccionar. Se você precisar cortar por algum motivo, tem que ter o traspasse. Porque os pilares, o que mais pega neles são a ferragem, que é a parte tracionada. Por isso que essa junta do concreto, que ela é formada, ela não atrapalha, né? Ela é muito pouca, se a gente comparar a resistência geral do pilar. E ainda assim gera muita discussão na obra. Principalmente aconteceu um caso recente, numa obra onde eu fiz o projeto estrutural, que a arquiteta ela exigiu que as paredes fossem erguidas de uma única vez e os pilares depois, para não ter essa junta nos pilares. Aí se criou aquele problema de lançar o concreto numa altura de 2 metros, acima de 2 metros. Quando a gente precisa concretar um pilar numa altura acima de 2 metros, é inevitável que a gente tenha que fazer uma janela de inspeção e lançar o concreto por ali. Essa janela ela tem que ser feita no meio do pilar. Porque está errado, pessoal, lançar o concreto a uma altura de 3 metros, por exemplo. Vai pegar da parte de cima da laje. O concreto ele vai desagregar. E é bem provável que no pé do pilar tenham muitas bicheiras, né, os vazios. E aí é um outro problema que a gente cria. Então, você está numa construção onde o responsável técnico exigiu que as paredes fossem inteiras levantadas para depois concretar o pilar. Cuidado, tá, ao concretar o pilar de uma vez só. Porque você pode gerar esse problema que ele é muito sério. Aí sim, você tem um vazio no concreto embaixo, você praticamente cria uma área ali sem contato. E essa área sem contato, ela não transfere esforço e cria um problema. Se você está construindo a sua casa e está com essa dúvida, pode fazer meia alvenaria, concretar meio pilar que não vai ter problema. Quais são os casos que eu não indico fazer isso? Construções de grande porte,
onde a gente tem cargas extremamente elevadas nos pilares. A gente tem cargas aí de mais de 100 toneladas chegando em um pilar, né? Cargas tão altas que nem o concreto rodado na obra ele é indicado utilizar. Edifícios, prédios, pontes, comércios muito grandes, shoppings. Então todas essas construções que têm cargas carga elevada, pessoal, estou falando acima de 50 toneladas. Tá? Uma residência comum, em um pilar pesado, né, um sobrado, onde tem um vão muito grande, a gente vai ter carga aí que não vai passar de 15 toneladas, no máximo 30 toneladas. Isso em construções bem robustas, vãos muito abertos. Então a gente tem que ter, primeira coisa, para poder discutir esse assunto de concretar meio pilar, é entender que uma residência, um sobrado, tem ali um padrão de carga, já um prédio é diferente. Então por isso que a gente trabalha de maneira diferente. Por isso que um edifício não indico de maneira nenhuma concretar meio pilar, apenas em construções térreas, sobrados, residenciais e pequenos comércios. Lembrando que até um edifício, ele sempre vai ter uma junta, só que em cada pavimento. Então aí tem a junta de concretagem, ela vai estar sempre numa área de travamento, que favorece e não prejudica, tá bom? Diferente de seccionar o pilar no meio. Pessoal, é um assunto que se destrincha e abre em várias vertentes, tá? E a minha experiência, a experiência de vários construtores, a gente chegou nessa conclusão de que fazer meio pilar em obras pequenas é muito mais rápido, muito mais seguro e fácil de se trabalhar, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!